Consegue pensar um refrigerante da cor laranja? E se eu disser uma companhia aérea que é laranja, qual nome vem na sua mente agora? E um banco todo laranja? Aposto que você já pensou. E um plano de saúde laranja? Calma que esse lugar já tem dona. Apresento a vocês a Ampla Saúde. E agora você já sabe, pensou laranja? Pensou no seu plano laranja. Jovem Pan Saúde. Oferecimento Ampla. Muito mais que um plano, um compromisso com você. Isso é Ampla. Jovem Pan Saúde. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Jovem Pan Saúde. Você sabe o que é, ou pelo menos já ouviu falar de celulite facial? Apesar da semelhança entre os nomes, a celulite facial não tem nada a ver com aquela outra celulite, a estética, que é resultado do acúmulo de gordura sob a pele. A celulite facial surge quando uma bactéria entra no organismo por alguma lesão da própria pele, um machucado, uma acne ou até mesmo uma picada de inseto. E se não for tratada corretamente, pode se tornar grave e até colocar a vida em risco. Para a gente entender melhor sobre o assunto, recebemos hoje a dermatologista Mônica Batista e também a infectologista Miriam Dalben. Sejam muito bem-vindas. Já quero começar perguntando para a doutora Miriam o que é de fato essa celulite facial. É uma ferida que dá no rosto e por que a gente precisa se preocupar tanto? É uma condição grave mesmo? É uma condição potencialmente muito grave. Igual você explicou muito bem, Soraya, normalmente ela acontece quando uma bactéria entra na pele. Você pode ter uma ferida visível ou não, né? A bactéria entra ou às vezes por uma acne que alguém espremeu, ou uma picadinha de inseto, um corte que você fez no rosto, às vezes por uma infecção dentária ou uma sinusite. E essa bactéria ela vai se multiplicando e se espalhando ali na pele e causando calor, né? Fica muito quente o local, dor, inchaço e pode levar a condições mais graves que levam o paciente a precisar de internar. Doutora, que tipo de bactéria a gente está se referindo, né? Esse tipo de infecção? As duas bactérias mais comuns, elas têm um nome complicado, né? A gente chama de Staphylococcus e Streptococcus. Mas, às vezes, dependendo de como começa essa celulite, da onde que a bactéria começa a ir, por exemplo, se está relacionada a uma infecção no dente ou se está relacionada a uma sinusite que a pessoa teve, a gente pode ter a participação de umas bactérias com os nomes mais diferentes. Por isso que o médico ele vai sempre tentar entender a história da onde começou aquela celulite para ele escolher o tratamento correto. Agora você falou, né, que precisa de a entrada, né, a porta de entrada pode ser uma picada de inseto, uma acne. Pode ter em outras partes do corpo, além do rosto? Porque, por exemplo, a pessoa tem uma espinha, sei lá, no ombro, nas costas. Também vale? Pode sim. Então, a celulite ela pode acontecer em qualquer lugar do corpo. Na perna, por exemplo, braço, em qualquer lugar do corpo você pode ter infecção que acomete a pele, que se espalha pela pele. Quando a gente está falando da facial, a gente está restringindo ao rosto, né? Mas a celulite ela pode acontecer em qualquer lugar. É muito comum na perna, por exemplo. Ah, é? Achei que fosse só no rosto mesmo. É que a perna, às vezes, a gente bate, machuca. Às vezes tem a famosa frieira ali, que pode servir de porta de entrada para uma bactéria. Agora, doutora Mônica, a gente sabe que a pele do rosto, ela tá mais exposta, e sempre exposta, né? Que lesões são mais perigosas, então, para virar essa porta de entrada, né? De fato, são mais espinhas, mais arranhões ou generalizado? Tudo isso já é, de fato, uma porta de entrada para essas bactérias se alojarem? Então, Soraya, qualquer lesão, a pele só precisa de perder a barreira. A barreira que ela é o manto lipídico que nós temos. Qualquer lesão que seja uma porta de entrada para essa bactéria, ela vai ocasionar e estimular essa infecção. Pode ser uma espinha mal espremida, pode ser uma batida na região, conforme a outra doutora Miriam comentou, pode ser até uma frieira no pé. A gente está falando de face, mas ela pode ocasionar em qualquer lugar. E a nossa pele, ela perde essa barreira, que seria a camada que nos protege das infecções oportunistas. E principalmente nessa época do ano, né? A gente está no inverno ainda, esse clima mais seco pode deixar a pele mais sensível, mais irritada e também facilitar a entrada de bactérias, doutora?
Sim, esse clima seco, as pessoas deixam de se hidratar, de beber água, acabam também não hidratando bem a pele, esquecem de passar um hidratante, que é fundamental, os cuidados, né, que a gente fala, o skincare em casa. E isso aí se torna a pele, os poros mais dilatados e uma oportunidade para a infecção que já reside em nossa pele, que seria o Staphylococcus e o Streptococcus, que ele já reside em nossa pele. Doutora Miriam, a grande questão dessa doença, né, que a infecção ela não fica só na superfície, né? Ela consegue penetrar e atingir camadas mais profundas da pele e tá aí o problema? Olha, a gente sempre fica muito preocupado com celulite facial, porque se ela não é tratada na hora certa e corretamente, ela tem algumas complicações que normalmente estão relacionadas à infecção ir se espalhando, né? Então, aqui na região do rosto, a gente tem uns vasos super importantes que fazem comunicação, por exemplo, com as meninges, com o nosso cérebro. Então, ela é uma infecção que, se não corretamente tratada, existe o risco de você evoluir até com meningite. Quando é uma infecção, às vezes, perto do olho, tem um tipo de celulite que vai se estendendo ali na região do olho, né, na região da órbita ocular, que é a bolinha, que às vezes pode levar até comprometimento da visão. Então, toda celulite de face, ela é potencialmente muito preocupante, a gente sempre fica de olho no paciente, tem que tratar muito corretamente. Doutora, você citou no comecinho da sua fala, né, sobre infecções dentárias, que também podem ser essa porta de entrada. De que forma, né, essa bactéria consegue penetrar ali numa cárie, numa outra infecção que seja da boca? A gente vê, às vezes, celulite de face, né, em paciente que começou com uma infecção dentária, tem a dor ali no dente, às vezes, foi enrolando para tratar, e aí começa a ter o inchaço aqui na região, né, na região acometida, no lado acometido, com vermelhidão da pele, com inchaço. Então, é uma infecção que começa ali na região dos dentes e que vai se espalhando e chega nessas camadas da pele, que a Mônica colocou muito bem. Ou seja, fica o alerta para a pessoa até tratar com rapidez também uma infecção dentária. Também uma infecção dentária, que também tem outros riscos. Sim. Que não são só a celulite facial. E também quem tem sinusite tem mais risco, né? Como que ela pode se complicar e evoluir e acabar virando uma celulite facial ou algo até mais grave? A gente vê, às vezes, pacientes que estão com uma celulite, né? Estão com uma sinusite, na verdade, né? O nariz entupido, às vezes. Aqueles sintomas de sinusite todo mundo conhece, sim, né? E que não começam a usar o antibiótico, a sinusite vai se complicando e acabam evoluindo, por exemplo, com inchaço nos olhos, com a pele mais avermelhada, mais inchada. E aí você vai vendo que essa sinusite está evoluindo. Ela foi a porta de entrada para uma infecção que chegou na pele. Porque justamente a sinusite acomete essa parte do rosto, né? Dos seios da face. Exato, que a gente tem aqui também. A testa. Né? Tá. Então, entrou pelos seios da face, que são buraquinhos que a gente tem nos ossos, assim, do nosso crânio, né? Da nossa cabeça. E que a infecção foi se espalhando, chegando até a camada da pele. E aí, podendo se tornar ainda mais grave no caso de conseguir atingir o cérebro, no caso, se for uma meningite. O cérebro, os olhos, né? Ou seja, vai se tornar não só uma celulite facial, mas uma meningite. Uma meningite, uma infecção que tem potencial de deixar sequelas, inclusive. Agora, então, pacientes com celulite facial, só para a gente entender melhor, né, relacionado a sintomas, elas podem apresentar dor intensa, inchaço no rosto, especialmente em regiões como o queixo, nariz, na boca, né? Qual seria, doutora Mônica, o primeiro sintoma para a pessoa ficar já em alerta, né, pensando que pode ser de fato essa celulite facial? Então, o paciente, geralmente, ele procura um atendimento, um pronto-socorro, com uma pequena lesãozinha que ela não está melhorando na pele, né? É como se fosse uma picadinha de mosquito que ela está aumentando, está ficando vermelha, às vezes ela vem acompanhada de dor, ou às vezes com uma dor muito forte. E isso aí eles percebem que não é uma espinha que não está regredindo, só está aumentando. E a pele vai ficando avermelhada também na região. Então, é um dos sintomas que chama a atenção para procurar uma ajuda médica. Consegue se espalhar localmente no rosto, indo para outras partes do corpo ou não? Sim, porque a celulite, a gente tem 2 tipos de bactérias, né? A celulite a gente tem que pensar bem para não confundir ela com a erisipela, porque a erisipela, ela é bem delimitada, ela vai deixar o rosto bem, ela fica bem demarcada e ela tem um brilho diferente. Já a celulite, ela vai
aumentando, porque ela vai comprimindo os vasos importantes no nosso rosto. E isso é muito delicado, porque aí vai ocasionando, é como você falou, pode obstruir o seio cavernoso, né, lá em cima no cérebro, que é um vaso importante, podendo estimular uma trombose no seio cavernoso. Doutora Mônica, aproveitando que você citou a erisipela, existem outros tipos de infecções de pele, além da celulite facial, e que também tem esse potencial grave, né, de se tornar algo mais grave? Existe sim, Soraya. Existe a erisipela, como eu falei, a fascite necrosante, que é uma doença altamente infecciosa e de evolução muito rápido e de poder fatal alto, que a gente tem que intervir o quanto antes, porque ela vai destruindo toda a sua pele. Se a gente não entrar logo com antibiótico, intervir rápido, o paciente pode vir ao óbito, tá? E tem outros tipos de infecções que podem acometer outros órgãos no nosso organismo também. Além desses sintomas, doutora Miriam, que a gente já citou, né, como inchaço, dor, o paciente que tem essa infecção vai ter febre, vai apresentar febre, dor no corpo, mal-estar? Que outros tipos de sintomas são importantes? Olha, o paciente ele pode ter febre, dor no corpo, sintomas que a gente chama de sistêmicos, né? Mas o que a Mônica colocou muito bem, isso acontece quando a gente já está num estágio mais avançado. Os sintomas mais iniciais, assim, que é justamente onde o paciente precisa procurar o serviço médico, né, precisa de ser avaliado, né, normalmente são dor e aquela alteração que a gente viu na pele. Então, o ideal é procurar o atendimento médico antes de virar febre, antes de vir um mal-estar, a ponto de deixar o paciente bem prostrado, bem quietinho. A evolução é rápida, porque, por exemplo, ela não vai de um dia para o outro, ela acordou, ela já vai ter aquele inchaço, ou vai começar de fato só com uma feridinha que vai aumentando, que vai dando esse calor, esse avermelhado? A evolução, ela normalmente é gradual, mas ela pode ter uma apresentação bem rápida e perigosa, que a gente fala, né? Principalmente em pessoas que têm algum tipo de doença de base que deixam o sistema imune mais debilitado. Então, pacientes diabéticos, pacientes, por exemplo, que têm alguma doença que deixa o sistema imune mais enfraquecido, estão fazendo uma quimioterapia, tem, por exemplo, doença reumatológica, que usa alguma medicação que enfraquece o sistema imune. Mas, no geral, você começa com uma lesãozinha pequena que vai evoluindo gradativamente. Só para a gente reforçar, então, os principais sintomas, né, como a doutora Miriam, também a doutora Mônica citaram: inchaço no rosto, vermelhidão, dor que pode ser intensa, né, calor no local e febre, isso se o caso já estiver progredindo para algo um pouco mais sério, e aí se estiver com febre, tem que mesmo procurar um hospital. O ideal é procurar o hospital antes. Não, né? esperar a febre chegar. Teve, como a Mônica falou, né, Mônica? Viu que teve uma feridinha na pele ali, que tá ficando vermelha e que não tá evoluindo como habitual, acho que já procura o atendimento médico, né? Seja no consultório, se está inicial ainda, ou no pronto-socorro, como a Mônica colocou muito bem, para você ser avaliado. O ideal, quanto antes você tratar uma celulite facial, menores as chances de complicação e de precisar internar. Sim. E fica a dúvida de qual profissional procurar nessa hora? Porque às vezes a pessoa acha que foi uma picada de inseto, quem que eu devo procurar, né? Ou é espinha, é o dermatologista? O que acaba acontecendo é que muitas vezes o paciente, como é um quadro que precisa ser avaliado rapidamente para começar o antibiótico quanto antes, muitas vezes, como a Mônica colocou, o paciente acaba procurando pronto-socorro, né? Que é o mais fácil. Porque não dá tempo de marcar uma consulta. Sim. E esperar até ter um atendimento por uma consulta médica. Então, acho que viu que a coisa está evoluindo esquisito ali na feridinha no rosto, o ideal é procurar mesmo uma UPA ou um pronto-socorro, né? O que você tiver acesso. Perfeito. Doutora Mônica, existe algum fator de risco, alguma faixa etária, ou todo mundo está sujeito? Então, todas as pessoas estão sujeitas à infecção, à celulite, né? Só que os idosos, os diabéticos, os imunocomprometidos, eles têm um fator de risco mais acentuado. Crianças também, como tem sinusite, quando não faz a higiene nasal corretamente, os pais acabam deixando um pouquinho e a criança pode ter um fator de risco acometido maior. Vista mesmo ainda dermatológico, né? O que a pessoa precisa perceber nessa ferida ou nessa espinha, talvez, que consiga diferenciar de outras condições, que daí, às vezes, ela nem tá sentindo tanta dor no começo, né? Mas já é algo para prestar atenção, para procurar essa ajuda médica.
Geralmente, o paciente, como a doutora Miriam falou, ele vai no pronto-socorro, tem o início do tratamento e tem continuidade na dermatologia, né? Ou quando ele vai também num dentista, porque a celulite pode acometer, ele que fez um tratamento dentário, acometeu a área e aí procurou o dentista para ver o que houve. A diferença é porque uma dermatite, um eczema, alguma outra coisa, vai ter uma descamação, não vai estar sentindo tanta dor, o paciente não vai perceber essa diferença. Já quando é uma celulite, ele sente que tem algo diferente, de uma espinha, não está melhorando, está sentindo dor, está incomodando, está aumentando, às vezes tem flutuação, ele vai palpar a região, que eu estou mostrando até aqui a face, e vai sentir que tem um nódulo grande e ele está aumentando, aí ele procura ajuda. Esse nódulo é duro? Dá para sentir só de colocar a mão? Então, às vezes o nódulo, ele costuma ser duro, às vezes ele começa a ser um pouco flutuante, quando ele tem uma coleção de pus dentro. Essa coleção purulenta já é um pouco mais grave, porque o risco de romper, se a gente não tratar urgente, o paciente que ele pode fazer uma sepsemia, que é uma infecção generalizada em todo o corpo. Doutora Miriam, só de olhar o médico já vai conseguir identificar ou tem algum exame clínico mais específico que ele vai poder diagnosticar que aquilo é uma celulite? Normalmente o diagnóstico ele é clínico, que a gente fala, né? Então o médico examinou o paciente e escutou a historinha do paciente, ele vai saber que aquilo ali provavelmente se trata de uma celulite. Às vezes, dependendo do histórico do paciente, de como a coisa evoluiu, ele pode ficar na dúvida de alguns detalhes ou se é mesmo um quadro causado por uma infecção ou se tem alguma outra coisa causando aquela vermelhidão, aquele inchaço. E aí podem estar indicados outros exames, assim, né? Às vezes fazem exames de sangue, às vezes ultrassom, às vezes, se você tem suspeita de uma sinusite, às vezes precisa fazer até uma tomografia para ver a extensão disso, se precisa fazer alguma coisa. Muitas vezes é necessária a avaliação de um dentista, né? Se você tem a suspeita de que aquilo começou ali no dente. Então, tudo vai depender muito da historinha. Mas, habitualmente, o médico, ele bate o olho, ele já faz essa suspeita. Vamos falar, então, de tratamento, porque você já, no começo, já citou ali uma palavra, que é o antibiótico. É, de fato, o único tratamento para esse tipo de infecção? E ele costuma resolver rapidamente? Ou existem casos que a bactéria é mais resistente, né? Olha, a gente sempre começa com antibiótico, né? Muitas vezes, dependendo ali da gravidade, da extensão, a gente acaba internando o paciente, né? Se a gente não interna, a gente precisa fazer esse segmento do paciente muito de pertinho. E às vezes, como a Mônica colocou, se tem uma coleção de pus ali, um pus que está acumulando em algum lugar, às vezes precisa até de fazer uma abordagem para drenar e tirar esse pus de onde ele está se acumulando. Intervenção cirúrgica, no caso, ou não? Intervenção cirúrgica, às vezes um médico guiado por um ultrassom, por exemplo, né? Ele consegue drenar. Acontece, por exemplo, às vezes em celulite que chega perto do olho, às vezes pode dar uma coleçãozinha ali perto do olho. Um acúmulo de pus que precisa ser drenado. Mônica, quanto tempo costuma demorar, né, a recuperação? Então, geralmente, o paciente, quando dá início do antibiótico, de 24 a 48 horas, ele já começa a ter uma resposta satisfatória. Só que o antibiótico a gente passa de 7 a 14 dias. O antibiótico ele já começa a fazer efeito, e isso quando a gente não tem que intervir internando o paciente, que aí tem que ser antibiótico venoso. A gente começa o tratamento no hospital, uns 4, 5 dias, e depois a gente libera o paciente para fazer via oral, que é mais seguro até para o paciente. Porque a gente sabe que em casa, às vezes, você esquece de tomar, mas isso vale para qualquer infecção, né, doutora? Se você deixar de tomar ali o antibiótico na metade do tratamento, é capaz daquela infecção vir com mais força. Isso é super importante, né? Todo antibiótico ele tem que ser muito bem indicado para não usar antibiótico desnecessariamente, mas uma vez que o médico acreditou que teve a indicação de usar o antibiótico, precisa usar direitinho a dose que o médico passou, na frequência ali que o médico passou e pela duração que o médico passou. Às vezes é necessário reavaliação para ver quanto tempo que ele vai precisar de usar antibiótico. Ou às vezes trocar de antibiótico, porque no meio do tratamento vê que não está fazendo efeito. Não está fazendo, né? Esperou as 48 horas ali que a Mônica falou, né? Às vezes 72, viu que a coisa não está melhorando, aí precisa reavaliar para ver se o paciente vai precisar de internar, se precisa trocar o antibiótico. Tem muita gente que eu não quero tomar muito remédio. Aí não toma a quantidade de comprimidos que o médico passou, toma por menos tempo que o necessário, e isso prejudica a própria pessoa, mais do que o próprio tratamento. Né? E Mônica, além do tratamento médico com o antibiótico, nesse caso, tem algum cuidado dermatológico para ajudar também na recuperação da pele?
Então, após o tratamento que a gente tem a recidiva da infecção, a gente indica protetor solar, uma hidratação mais adequada para a pele, para a gente restaurar a barreira física da nossa pele, que é a nossa proteção, né, que é a camada lipídica. E aí é interessante ingerir mais água, a melhorar a alimentação, porque a alimentação também é fundamental para fortalecer nosso sistema imunológico, e acompanhar, tem que ter um acompanhamento rigoroso até ter totalmente recidiva da lesão. E não durante o tratamento do antibiótico. Você está dizendo que esse tipo de cuidado seria depois que a pessoa já foi tratada, depois desse período do antibiótico, aí sim começar um tratamento, por exemplo, com cremes, com essa hidratação? Sim, porque assim, eu trabalho em 2 polos, né? Eu trabalho com emergência e no consultório dermatológico. E o paciente, geralmente, da emergência, e como a gente falou ali agora com a doutora Miriam, o antibiótico ele tem que ser rigoroso, a gente tem que ser muito claro com o paciente, porque às vezes ele nem compra um antibiótico porque achou um pouco caro. E assim, é a parte fundamental do tratamento. Então a gente prioriza primeiro a saúde do paciente. Aí depois a gente vem para a parte estética, que é proteger a pele, usar protetor solar, evitar nova infecção, porque a pele tem que estar protegida e tem que estar bem hidratada. Ou seja, doutora Miriam, essa infecção pode voltar mesmo depois que ela for tratada? Pode, né? Acho que a Mônica pode falar disso melhor do que eu. Mas os pacientes, por exemplo, que têm muita acne, né, Mônica, precisam ter esse cuidado porque eles têm um risco também de ter a celulite, né? Tem sim, porque o que acontece? O paciente tem acne, ele tem hábito de ficar espremendo, né? E até o abscesso, às vezes, quando você pega o paciente, ele fala que tentou tirar um furúnculo, alguma coisa, ele tentou tirar e a gente fala, não pode fazer isso, o risco de disseminar é muito grave. E uma acne, às vezes, não é simples, ela pode evoluir sim para uma sepsemia. Agora, é possível que esse paciente fique com algum tipo de mancha no rosto? Ou ela vai sair assim que desinchar, assim que tratar? Pode ficar assim, né, Mônica? As infectologistas sempre terminaram de tratar e o paciente ficou com uma manchinha na rosto, às vezes fica mais escuro, a gente encaminha para dermatologista que ela consegue resolver isso super bem. Sim, quando fica uma sequela de uma mancha, a gente trata ou com algum creme tópico, com clareadores, agentes clareadores, ou com laser, se for uma coisa mais que deixou cicatriz no paciente, tem laser, tem tratamentos com ultrassom microfocado, isso tudo, e o protetor solar, que é o mais importante para evitar qualquer tipo de mancha. Até no inverno, inclusive, né? Sim, até no inverno, você falou uma coisa muito importante, que as pessoas esquecem de usar o protetor solar no inverno e a gente também deixa de perder essa proteção que é a barreira física da nossa pele, por causa do ressecamento. Agora, a celulite facial é contagiosa? A pessoa precisa se isolar ou não? Não, a gente não indica isolamento, né? Às vezes a celulite facial ela é causada por uma bactéria que habitualmente, se a pessoa tem essa bactéria morando na pele, 15% da população tem, que é um tipo de bactéria que a gente chama de Staphylococcus, outros membros da família, às vezes, têm essa bactéria naturalmente morando no corpo, né? E se essa infecção começa a vir com muita frequência, né, ter infecções com muita frequência, como a furunculose, por exemplo, que é outro tipo de infecção, aí, às vezes, está indicado a gente tentar fazer uma coisa que a gente chama de descolonização. Tirar essa bactéria da pele, fazer essa bactéria não morar ali na pele do paciente para ver se ele para de ficar tendo recidiva de infecção. Mas atualmente a celulite facial, o paciente não precisa ficar isolado, né? Não precisa de nenhum tipo de recomendação especial em relação ao contato com outras pessoas. E não tem risco de sair passando para outras pessoas, não. É individual. É individual. De qualquer maneira, tem que procurar atendimento médico com uma certa urgência para que isso não vire um risco de vida. A pessoa, de repente, num caso bem mais sério, ela pode morrer por causa disso? Ela pode morrer por causa disso, ficar grave, para UTI, precisar de respirar com a ajuda de aparelhos. Se ela evolui com a septicemia, que é o que a Mônica falou, né, que é uma infecção generalizada. É importante você falar nisso, né, para as pessoas não terem preconceito. Claro. Então, a gente tem que lembrar que a celulite é porque aconteceu alguma coisinha na pele, algum corte ou alguma lesão que fez uma bactéria que normalmente está presente na pele, ou na boca, enfim, entrar ali para dentro.
Então não tem um risco da pessoa encostar em você e passar isso e você desenvolver uma celulite facial. Sim, sim. Você falou da bactéria que a pessoa às vezes já pode ter no organismo. Existe a possibilidade dessa bactéria ficar lá e não manifestar nenhum tipo de doença, de infecção, e aí tá tudo bem? A pessoa não tem que se preocupar? Essa, por exemplo, que eu falei que é o Staphylo aureus, né? Tem trabalhos que testam a pele das pessoas e que e eles viram que 15% da população, né? Então 1, 2 pessoas a cada 10 na população tem essa bactéria normalmente morando ali na pele, na região do nariz. A pessoa nem sabe, né? A pessoa nem sabe, não causa nada. E aí, eventualmente, né, espremeu uma espinha, ou coçou muito uma picadinha de inseto. Você acaba colocando essa bactéria pra dentro e aí causa celulite facial. Porque às vezes tá com a mão suja, né? Coloca no rosto e aí se tem alguma ferida aberta é mais fácil de infeccionar. Exatamente. Por isso que trabalhar na prevenção, né? Que a Mônica já colocou. Então, tem algum corte na pele, alguma picadinha de inseto, não cutucar, deixar sempre bem lavadinho com água e sabão e cuidar bem da acne, né? Procurar dermatologista, né, Mônica? Para evitar que isso evolua com alguma complicação. Vamos reforçar então, Mônica, por gentileza, quais os cuidados aí mais importantes com a pele para evitar esse tipo de infecção, né? Você falou mais cedo que a hidratação ajuda bastante também, beber água, enfim, alimentação, tudo isso tá no combo? Isso, uma boa hidratação, com uma ingesta hídrica adequada, uma boa alimentação, né, que a gente fala, alimentos como rico em vegetais, legumes, antioxidantes, uma noite de sono reparadora, tudo isso favorece para fortalecer teu sistema imunológico e deixar você bem nutrida, evitando assim essa porta de entrada, né, porque a gente consegue combater tudo quando nós estamos bem saudáveis, né, o paciente saudável é muito mais fácil de combater qualquer tipo de infecção. Uma higiene adequada da pele, com sabonete específico, evitar de cutucar acne, passar, às vezes eu falo, o paciente que é desprovido financeiramente, até um álcoolzinho para higienizar a pele, tirar um pouco da oleosidade, já ajuda a evitar essa barreira que ela fique propensa à entrada de uma bactéria. Né, Miriam, é alimentação, é sono, uma suplementação, tudo até para aumentar a imunidade, né, para a pessoa não ter mais risco de contrair essa infecção e outras doenças também, né? Quando a gente pensa em imunidade, né, em fortalecer a imunidade, a gente sabe que várias coisas ajudam, né? Então, como a gente falou, teve um corte na pele, alguma lesão na pele, deixar aquilo lavadinho, né, com água e sabão para evitar que uma bactéria entre. O sono, né, tem trabalhos que mostram que dormir mais de 6 horas por noite faz você ter menos infecção, quando eles compararam quem dormia mais de 6 horas e menos 6 horas. Então, também é uma coisa interessante. Alimentação saudável, uma coisa que acho que a gente não falou, o exercício físico. Então, tem 3 trabalhos mostrando que exercício físico, pelo menos 4 vezes na semana, quem faz exercício físico tem menos infecção do que quem não faz. E vacina, né? As vacinas também, quando a gente fala de corte na pele, uma vacina importante que a pessoa tem que ter em dia, porque qualquer corte na pele pode ser porta de entrada, é a vacina antitetânica. A do tétano, que a gente tem que tomar a cada 10 anos. Que é criança, a gente toma naquela fase do quê? De 15 anos, 14? Quando você é pequenininho, né? No primeiro ano de vida você toma 3 doses, depois com 4 aninhos, 15 anos deveria tomar um reforço e a partir daí, a cada 10 anos, a vacina ela tem que ser reforçada. E a gente que é adulto, às vezes, esquece de reforçar a vacinação. Ou seja, vamos fechar as dicas principais? Sono, alimentação, atividade física, o que mais, Mônica? Uma boa higiene, usar filtro solar para manter a barreira da pele. E ser feliz, né? E ser feliz, principalmente, sorrir sempre. E acho que dentes ajuda, em bom estado também, né? Verdade, lembrar de cuidar dos dentes. Cuidar dos dentes, muito bom. Bom, o nosso programa encerrou. Quero agradecer mais uma vez a participação da doutora Mônica, também da doutora Miriam, por estarem aqui, nos ajudar a compreender um pouco mais sobre esse assunto tão importante que às vezes as pessoas nem conhecem, né? E podem se confundir se é celulite da face, se é aquela outra celulite estética. E obrigada também a você que nos acompanhou em mais um programa. Se tiver alguma sugestão de tema, alguma dúvida, mande um e-mail para nós, é o saude@jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar nosso canal no YouTube ou no aplicativo da Panflix para Android ou iOS. Na semana que vem, a gente volta com mais um tema importante para a sua saúde. Até lá. Jovem Pan Saúde.
Jovem Pan Saúde. Oferecimento Ampla. Muito mais que um plano, um compromisso com você. Isso é Ampla. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.